Olá, meu amigo, minha amiga. Para quem é humanista, para quem é progressista, para quem é sonhador, para quem acredita que é sempre possível fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, a vida da sua família, a vida da coletividade, a vida do país e do mundo, sempre é um dia de luta. Você sempre vai acordar com alguma coisa possível de ser feita. Nem que seja uma conversa trivial com um parente, com um filho, com uma pessoa que trabalha na sua casa, uma pessoa que você encontra casualmente num veículo, num transporte coletivo, dentro de uma loja, um atendente de supermercado, uma pessoa, um trabalhador. Todas as vezes que você conversa com alguém, você pode estar transmitindo alguma ideia, algum posicionamento, alguma luz que às vezes a pessoa junta aquilo que você falou com uma série de outras situações para formar juízo sobre a sua realidade. E a partir daí, compreendendo uma série de situações, ajudar, como pode, né, na transformação da realidade. Em países como o Brasil, nós temos sempre situações que nos jogam para algum tipo de desalento, de desencanto. As instituições funcionam muito lentamente, quando funcionam sempre a serviço de grandes estruturas, e você, quando percebe isso, você fica com um incômodo muito grande. Você quer alguém para te representar, você quer alguém para ajudar a mudar aquela estrutura. A estrutura dos países civilizados, né, que colocaram ali dentro das organizações das suas sociedades poderes que se dividem tradicionalmente num poder julgador, um poder judiciário, um poder executivo, que é o poder de administrar, de executar políticas concretas que interferem na nossa realidade, e um poder legislativo, aquele que cria normas, aquele que estabelece o que deve ser feito numa sociedade, regular conflitos. É assim que se chama isso de tripartição de poder, que é uma ideia que já vem lá de trás de Aristóteles, né? Muitas pessoas pensam que esse é um pensamento mais moderno, mas o Aristóteles lá atrás ele já falava, olha, o poder todo concentrado na mão de um único governante pode tornar uma sociedade refém de um déspota, de um tirano, porque o cara tem o poder total. Então seria muito importante para que uma sociedade vivesse numa situação melhor, que houvesse uma divisão, uma tripartição de atividades, né? Então isso já vem lá de trás, justamente para evitar esse tipo de situação. Mas isso não resolveu todos os nossos problemas. Eu vou conversar com vocês, na sequência aqui, sobre algo que aconteceu ontem à noite, né? Nós todos estávamos aguardando o final de um julgamento, que é uma questão técnica, mas pode ter repercussões políticas também. Um julgamento que já está decidido, que todo aquele que comete crime à frente da administração pública, em altos cargos da República, sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, cometido o crime, mesmo que ele saia da função, ele será julgado ali. Isso já está decidido. No entanto, o que aconteceu ontem? O ministro Nunes Marques pediu vistas desse processo, desse julgamento, desses autos aí, né, para dar o seu voto na sequência, que não vai alterar absolutamente nada, mas cria algum tipo de obstáculo na velocidade dessa história toda, porque o Procurador-Geral da República ele estaria aguardando a finalização desse julgamento, a publicação, para começar a tomar algumas atitudes contra a Orcrim de ladrões de joias. E como é que vai ficar essa história? Bom, antes de mais nada, é sempre muito importante que eu me esqueça, você que está chegando agora no nosso portal, se você não nos conhecia, se inscreva aqui conosco, eu conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Vem aqui para o nosso clube de membros também, que você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá legal? Então, vamos continuar aqui na nossa resenha de hoje, né? Então, a notícia foi essa aqui. E aí, eu vou fazer uma conexão com as coisas que eu estou fazendo aqui, onde eu estou, na cidade do México, né? A matéria foi essa aqui, né? Aí todo mundo começa a dizer, o Brasil, a justiça é muito lenta, não funciona, é uma desgraça. Enfim, esse sentimento é absolutamente legítimo, mas ele não é um pensamento exclusivo para o nosso país. Porque em todos os países do mundo, o poder judiciário é questionado, gente. Nunca tem uma sociedade que fica 100% satisfeita com a decisão do poder judiciário. E nas causas comuns, uma vez conversando com o professor Najib Slaib Filho, que é desembargador, né, ele dizia o seguinte, olha, nos nossos julgamentos tem sempre 50% que
das pessoas que estão ali, que se acham injustiçadas, e outras 50% se acham contempladas. Às vezes, 100% se acham injustiçadas, porque uma parte queria uma coisa, outra parte queria outra, e tem uma solução ali que não agrada nenhuma das duas. Isso faz parte desse sistema de conflitos entre seres humanos. Mas aqui no Brasil, essa situação, quer dizer, aí no Brasil, essa situação é uma situação que é muito complicada para as pessoas entenderem por que as coisas funcionam desse modo. É porque justamente as estruturas dos poderes judiciários no mundo inteiro, elas são moldadas para atuarem sempre para garantir uma estrutura de poder, uma estrutura legislativa que sempre é montada pela política, pelas eleições. E essas eleições são sempre reflexo daquilo que o povo está fazendo. E se o povo escolhe uma série de representantes que, ao invés de defender interesses do povo, defendem interesses das grandes corporações, dos grandes endinheirados, todas as vezes que o Poder Judiciário estiver diante de alguma coisa para ser julgada, vai decidir conforme está estruturada a norma ali. Sempre nas brechas, nos conflitos, que puder ter algum tipo de entendimento, que possa ter uma divergência nesse entendimento, sempre a divergência penderá a favor do poder econômico. Isso funciona no Brasil e funciona em qualquer parte do mundo, com raríssimas exceções em raríssimos casos. Então, essa é uma estrutura. Não dá para a gente ficar assim, o Brasil não tem jeito. Não, gente, a gente tem que lutar todos os dias para mudar essa estrutura. E o que eu estou fazendo aqui no México, no meio dessa história toda? Gente, aqui está acontecendo um negócio que transcende qualquer análise que se esteja fazendo no Brasil sobre a realidade do que está acontecendo. Isso porque os canais progressistas não têm se ocupado muito desse fenômeno que está acontecendo aqui. E os grandes veículos de comunicação escondem. Daí é muito importante poder ter essa chance, né, de visitar aqui o país no dia da posse da nova presidente aqui, que foi eleita num processo onde o presidente eleito anteriormente, o López Obrador, disputou várias eleições e chegou ao poder. E venceu eleições aqui contra uma máquina notadamente corrompida, a máquina eleitoral aqui no país, a justiça atendendo esses interesses dessas oligarquias, os grandes veículos de comunicação contra, as estruturas religiosas da Igreja Católica contra, e esse cidadão López Obrador consegue chegar à presidência do México. E lutando contra todas essas estruturas, ele consegue chegar ao final do seu governo com uma aprovação estupenda e tendo entregue para o povo mudanças muito significativas. Sobretudo na área social, na área salarial, que foi um negócio assim que eu vou esmiuçar com vocês em próximos encontros. Mas aí ele conseguiu, no final desse processo todo, que essa aprovação fosse convertida num resultado político transformador, porque conseguiu eleger 2/3 da Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado. Isso vai propiciar mudanças estruturais muito grandes, como a que já começou a acontecer no Poder Judiciário. Porque durante a campanha, a sua sucessora, a Claudia Sheinbaum, ela disse, dentro dessa linha de transformações que foram implementadas aqui no México, que a reforma do Poder Judiciário era uma das prioridades no país. E isso está fazendo com que agora, no ano que vem, se tenha eleições diretas para a magistratura nas cidades do país todo. Nas estruturas vão se renovar 50% dos juízes e no ano de 2027 outros 50%, inclusive com a troca de ministros da Suprema Corte aqui no México. Os problemas são muito parecidos no Poder Judiciário do México com o Poder Judiciário do nosso país, e isso fez com que a aprovação dessas ideias todas ganhasse as urnas. Isso dá muito material para a gente tentar entender coisas que acontecem no Brasil, o que a gente pode fazer para elas serem modificadas, né? Em relação específica a esse pedido de vistas aqui do Nunes Marques, Nunes Marques pede vista e suspende o julgamento do STF que deve ampliar foro privilegiado de políticos. É apenas uma procrastinação de um ministro bolsonarista para que o processo todo ele crie mais angústia, crie mais desalento em muitas pessoas nesse sentimento, olha, não funciona. E para dar mais fôlego
para a extrema-direita aqui no nosso país. Isso mostra para a gente como é que nós estaríamos hoje se o inelegível tivesse conseguido se manter no poder, por tudo que foi feito para acontecer isso, e o que aconteceria se ele modificasse, se ele conseguisse indicar mais 2 ministros com o perfil do Nunes Marques. Aí, meu amigo, minha amiga, aí nós estaríamos no fundo do poço, muito próximo como as coisas estão acontecendo agora na Argentina. Então, isso não vai mudar o destino do criminoso maior da nação, porque o Procurador-Geral da República, se ele quiser agora, ele já pode oferecer denúncia contra a figura do inelegível, porque o local onde ele será julgado, com certeza, será o Supremo Tribunal Federal. Então, isso aí atrapalha um pouco, mas o que esperar do ministro Nunes Marques, que, como eu disse para vocês, com o escândalo que ele foi flagrado lá numa festa na Grécia, em pleno período onde ele deveria estar trabalhando, ele estava lá chafurdando, inclusive com criminosos desse mundo das bets, né? E antes, em outro escândalo também, ele já foi flagrado indo para Roland Garros, viajando num jatinho de um advogado que tem causas no Supremo Tribunal Federal. O que esperar dessa figura? Esses bolsonaristas ficam querendo destituir o ministro Alexandre de Moraes por razões políticas, porque eles estão muito longe de moralidade, de princípios, de republicanismo, porque senão o primeiro a ser questionado não é o ministro Alexandre de Moraes, mas esse Nunes Marques, né? Enfim, mas são situações que eu estou hoje conversando com vocês, mais filosoficamente e trazendo aqui esses aspectos práticos, para dizer para vocês que é possível as coisas serem modificadas em sociedades, mesmo que elas estejam com muitos atrasos, muitas dificuldades, muitas desinformações. É preciso que haja uma motivação política. E no Brasil, o que nós podemos fazer a partir dessas experiências? É isso que eu estou tentando compreender aqui, porque no Brasil nós temos um inelegível, uma figura que vai parar na cadeia pelos crimes que cometeu, pelas suas irracionalidades. No entanto, ele continua tendo ainda poder político, ele continua a ser ouvido por parcelas da sociedade brasileira. O que está acontecendo? Nós do campo progressista que estamos falhando, o que nós estamos deixando de fazer? O que as nossas lideranças estão deixando de fazer? Estão cometendo erros? Estão deixando de agir concretamente em relação a algumas situações? Bom, eu vou voltar a essas conversas aqui com vocês, essas reflexões, mas hoje eu vou ficando por aqui. Não é para a gente ficar desalentado, nem desacreditado das coisas e nem perder a nossa fé, a nossa resiliência, porque é assim que a humanidade caminha. Imagine-se que seria do nosso país se não houvesse tantas pessoas como você, como nós todos aqui, que sempre acreditamos que é possível fazer alguma coisa para mudar a nossa realidade, né? Gente, eu não sei se o papo hoje foi legal aqui com vocês, mas eu tive vontade de abordar com vocês essas histórias todas, tá legal? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até mais tarde. Tchau!